no que a Bíblia Sagrada registra sobre o ajuntamento da sociedade, que denomina-se juridicamente país, nação, né? E a Bíblia diz que bem-aventurada ou bem feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E fiquei a pensar, estamos em um país que predomina a tristeza. Quando a gente está feliz, a gente não tem inimizade com ninguém. Quando este sintoma, este sentimento de felicidade é introjetado, é descoberto, é produzido pelo sujeito, ele não tem animosidade, ele não tem, sabe, sagacidade, ele não produz comportamentos assodados e outras coisas mais. Porque a alegria te leva a um estágio de uma propensão, de uma perspectiva de esperança, que está tudo em paz, está tudo dando certo, vai tudo correr bem. É um sentimento de adição, é adicionado a alguma coisa. Já a tristeza é o antônimo disso, é o sinônimo de que perdeu, esvaziou-se. Nós estamos tristes no Brasil, porque nós temos alguns deuses que sentaram no trono deste país. O principal deles é o da mentira. E o pai da mentira quem é? Conforme o Evangelho de João, é Satanás. Ele que mente, ele que omite, ele que projeta, ele que arquiteta, ele que arma armadilhas. Compreende? João 10:10 diz que ele veio matar, roubar e destruir. Né? Isso é um tema tão complexo que eu estive pensando de ontem para hoje, que a complexidade se dá ainda mais pela ausência do conhecimento das pessoas de seus direitos. De seus direitos. Por que nós estamos dizendo assim? Porque nós não temos estrutura para reivindicar nossos direitos em todas as áreas. Nós temos, estes últimos dias, nos posicionado aqui a respeito dessa situação brasileira. Aí o crente do outro lado, vai pregar o evangelho para falar política. Me diga uma coisa. E a igreja não está afetada por essa situação política brasileira? Hoje de manhã, plena quarta-feira, eu tenho tentado fazer da quarta-feira um momento de eu me reservar para poder pregar de noite. Em plena quarta-feira eu tive que atender 2 casos graves. Desespero. Né? Durante todos esses últimos dias, tanto aqui no consultório, então os pastores atendendo, na administração, do pastor Gospel atendendo, não se fala outra coisa nos crentes que nos procuram. Estou desempregado, me ajude. Estou falido. Minha empresa quebrou. Estou com problema na justiça. O funcionário do regime, porque eu não tenho nem para pagar, vendi tudo quanto tempo para pagar quanto não. Sim. E quem foi? Foi Deus que fez isso? Consulta médica. E aí, como é que fica? Como é que fica isso? Gente, a nossa situação está muito delicada, muito complicada. Né? Por exemplo, as pessoas têm liberdade de andar com uma caixa de som no seu carro, estourando os ouvidos de todo mundo. Mas a igreja não pode pregar, tem que fechar a igreja. E aí? Não, pastor, não vamos fechar a igreja, nós somos crentes, Deus está no controle, tá? Você sabe o que é que diz em João 17:15? O Senhor disse assim na oração sacerdotal: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que ensine a eles a se livrarem do mal. Então, o Senhor quer que a gente esteja aqui. Né?
Sabe o que a Bíblia diz também? Pai, vou enviar o meu reino semelhante a ovelhas dentro de um rebanho de lobos. Olha para onde Deus nos enviou. Pastor, é para o lobo devorar a gente? É não. É para a gente ensinar os lobos a terem caráter de ovelha. E como é que a gente ensina? Aí é que está o segredo. Aí é que está. Como nós convivemos em um país que não valoriza a educação, também estamos permeados de igreja que não valoriza o ensino. O que é ensinado atualmente nas igrejas e o que temos combatido estes últimos 15 anos? Nós temos autoridade de falar o que falamos, porque há 15 anos que a gente vem avisando a este país, a este estado, que a ausência do amor ao ensino da palavra, a ausência do apego às coisas ordenadas, normatizadas, iria produzir neste país como um todo igrejas, negócios. Não é triste a gente ver hoje programa de humor fazendo paródia com o evangelho, ou você não sente nada? Não tem coisa mais triste. Por quê? Porque nossos comportamentos não condiz com o que nos é ensinado. Ou com o que a Bíblia nos ensina. Né? O que é que estão ensinando no evangelho? É comprar tapete, comprar vassoura. Isso é coisa de higiene, irmão. Salvação é outra coisa. É comprar lenço, é comprar calcinha ungida, cueca ungida, fronha, toalha. Entendeu? Nós perdemos totalmente a autoridade de combater a idolatria que a Igreja Católica implementou nos seus fiéis. Em 1990, quando eu cheguei no ICO, visitei uma casa e foi me apresentado um pedaço da unha do Frei Damião, cara. Dentro de um vidrinho com álcool. Aquela pessoa preservando porque era milagreiro. Quem pode combater isso hoje? Se nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós quem? A massa evangélica brasileira que tem visibilidade. Nós temos na televisão brasileira pessoas descendo numa corda e entra dentro de um posto ou num posto não sei de quê. Nós temos o pior espetáculo do evangelho. E o povo está lá dizendo que é verdade. Mas não tem nenhuma sustentação subjetiva, estrutura moral, não tem nenhuma consistência na fé, não sabe o que é isso. Então o que acontece lá fora está sendo trazido para dentro da igreja. Ninguém suporta um culto onde se pregue a palavra. Eu hoje recebi um empresário aqui na igreja para falar comigo sobre suas crises. Pastor, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor. Achei muito interessante, pastor Davi Gonçalves. Por que que o único mercado de trabalho que não está em crise é o do entretenimento? Tudo que eu já coloquei, já quebrei. É um problema. E eu olho, o entretenimento não tem crise. Me explica isso. Olha onde o rapaz entrou. Olhei para ele e disse: meu irmão, o entretenimento é semelhante a uma espiritualidade, a uma dimensão espiritual. O entretenimento é quando eu estou vazio, numa incógnita, quando eu estou sem norte, sem esperança, travado dentro de mim, fechado dentro de mim, eu já beber, para me alegrar. É uma fuga. É uma situação de fuga. Abstrair-se da realidade. Né? Não importa, depois a ressaca é pior. Então eu estou lá, vou pular, vou esquecer, vou pular, vou estar com os amigos e tal. A espiritualidade, ela nos corrobora para termos um estado para ultrapassar essas dimensões derrotistas.
Jesus disse que o povo procura muito mais as trevas do que a luz. Então o entretenimento é para desaguar. As pessoas vão lá para... Eu quero que... sabe uma coisa? Eu lá vou... Os caras vêm me cobrar aqui, vou já tomar uma. É tipo assim uma catarse. Vingança. Esse cara tá me cobrando demais, eu vou me vingar. Eu disse que ele que não tinha dinheiro para pagar, ele veio me encher. Sabe qual o dia que eu tenho que tomar cachaça agora? Você está entendendo? Não, a função do inimigo é essa, é enganar. Eu sou do tempo, Hércules Lima, Carlos Castro, Bosfor, que existia a tertúlia, pastor Zé Ivan. A tertúlia era no sábado, geralmente no centro social urbano. E colocava uma radiola 3 em 1, e colocava Defíveres, os Folhas, Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos. Assustado também. 9h30 para 10 horas, gente, está concluído, todo mundo para casa. Então as pessoas amanheciam o dia de manhãzinha e ia para a missa. O evangélico ia para isso, para a igreja. De tarde os alunos iam estudar ou então assistir no sábado de tarde a Jovem Guarda. E no domingo de tarde assistir o Zorro ou os Trapalhões. E de manhã cedo já estava correndo para colégio para trabalhar. Mas hoje não. É a segunda do caranguejo, é o caranguejo da terça, é a quarta da lesma, é a lesma da quinta, é a sexta do forró. Preenche, que é para não dar tempo para eles pensarem. De segunda a segunda, para não dar tempo para pensar. É um negócio louco. Você vê aqui no estado do Ceará, ontem eu estava ouvindo o pastor Davi Bosfor. Segunda-feira eu estava ouvindo a delegada, não sei o que, Timbó. Esqueci o primeiro nome. Ivana, não? Ivana Timbó. E ela disse pro repórter, eu estou aqui passada. A delegada Ivana Timbó. Porque ela é da adolescência, dessa coisa, né? Foi fechado aqui na Maraponga e aqui no São Gerardo. 2 casas. A de São Gerardo, um garoto de 17 anos alugou a casa para fazer um show. E houve uma denúncia, quando a polícia chegou lá, pastor Davi Bosfor, de 10 a 14 anos a meninada. Droga, loló, cacotes prostituindo, o que é isso? Aí ela disse, o que me assustou mais foi que quando eu trouxe aqui os responsáveis, mandei chamar os pais. Vocês estão sabendo? Estamos. Ela disse, então... A autoridade daquela senhora foi tolhida praticamente. Vocês estão sabendo, pais e mães? Está mãe que deu dinheiro para eles fazerem. Tá legal. Aí a mulher ficou, eu vou dizer o quê? Aí quando se matam, culpa o Estado. Hoje quem é o errado é o professor e não o aluno. Quem é o errado é o guarda de trânsito e não o motorista. Quem é o errado é o delegado que prende, não o ilícito. Né? Contraventor. Negócio louco. Você não está vendo aí a situação que está o Brasil? Eu estava analisando. Rapaz, não vou deixar vocês falar hoje não. Vou falar até o final. Eu estava analisando e fiquei até de madrugada assistindo os votos. Né? Para a admissibilidade do impeachment. Aí, deputado fulano e tal. O cara chegou, olhou. Aí disse para o presidente da Câmara, você é um gangster. A outro chegou, ladrão, você é um ladrão. A outro, bandido. Ora, se as autoridades se tratam assim, como é que o Estado tem autoridade para resolver o problema ilícito do Estado bandido aqui embaixo? Se eles se tratam como ladrões. Pastor, tem várias organizações, facções, não sei o quê, do nosso Estado. Ora, e quem é que vai combater? Porque os que estão aqui embaixo, em um Estado ilícito, destruindo o cidadão, tem que ser submisso às leis. Que leis? Que os deputados fazem. Seu ladrão, seu gangster, seu bandido. Ora, se eles mesmos se tratam como ladrão, a sociedade, a população chama bando de ladrão, bando de ladrão. Como é que ladrão faz lei para ladrão? Não tem como. A situação é delicada. Está muito complicada.
Hoje também eu recebi um recado de um prefeito do estado do Ceará, quer falar comigo, tudo, porque diz que o cara muito direito, correto nas decisões, e está perturbado, vai entregar, não quer mais ser prefeito. Por quê? Porque eu fui cair na besteira de ser honesto. Estou sofrendo perseguição, tudo que é canto, porque eu não aceito propina, não aceito, eu quero abandonar isso. Isso é verdade. Se você for um cara dele, ninguém lhe quer. Quer um que você possa dividir o bolo, repartir, vai lá. É por isso que, segundo alguns teóricos da política, tem presidente da República que é muito amado, é afeiçoado, porque fez o menino, nem é meu, nem é teu, te manda, rouba. Chegamos ao final de todas as coisas. São 12 horas e 48 minutos na Grande Fortaleza. Lembrando que daqui a pouco, contagem regressiva para um grande culto, nesta véspera de feriado, de Tiradentes. A gente convida você para um grande culto. Então, se vier ao Senhor, louvará o Senhor para desaguar as nossas revoltas. Tira, dente. Interessante, né? Tira, dente. Bora que eu estou com fome, quero almoçar. Quando o pastor José estava falando sobre esse contexto do divertimento, que no momento desse parece que não sofre crise nenhuma, dessa fuga que as pessoas têm da realidade. E no contexto do que ele falava, ele disse que quem é do mundo vai procurar o mundo, mas quem é evangélico vai para a casa do Senhor. Deixa eu só, antes que eu esqueci de falar, entrei nessa questão do evangelho, né, da heresia, e o irmão mandou uma imagem para mim que eu quase morro de achar graça. Chegou um cidadão pro bispo, pro apóstolo, disse: bispo, eu tenho mau hábito, eu queria ser curado. Aí o tal do bispo e apóstolo vai procurar agora, e deu um selinho nele. Aí no selo a unção de Deus saiu do bispo e foi para ele e ficou curado. Nós chegamos a essa situação. Pois é. E o pastor falava que quem é evangélico vai procurar a espiritualidade na casa do Senhor. Não há dúvida de que o homem, num contexto de personalidade que está triste, mal-humorado, deprimido, produzindo derrota no seu coração, ele não vai mobilizar de maneira nenhuma as forças que ele tem dentro do seu coração, da sua alma, para lutar. E a palavra do Senhor, ela traz exatamente essa condição de nós transferirmos para Cristo, para esse poder sobrenatural de Deus, as nossas angústias, ansiedades, porque você para baixo, você não vai fazer teu negócio bem. Arrasado, arrebentado, você não tem força nem de sair. Uma pessoa em crise existencial não tem coragem de emitir fatura para receber dinheiro. Eu sei o que é isso. Então, nessa hora é onde entra o homem de Deus. O homem de Deus, ele é um mensageiro, um intérprete. O livro de Jó fala isso. Diz: se com ele, pois, houver um mensageiro. Esse mensageiro em Jó 33. Diz: um mensageiro, um intérprete, um entre milhares. Por que somos um entre milhares? Porque o homem de Deus, ele crê não por vista, crê por fé. E nós somos obrigados a pôr fé no meio da prova, dentro da cova. Nós temos que crer dentro da cova. Porque como a palavra de João, né, pastor? Não nos livra do mundo. O Senhor não nos livra do mundo. No mundo tereis tribulação. Não temas. Eu venci o mundo. Então, realizando o Senhor dentro de nós, iremos buscar dentro de nós as forças que estão guardadas e que Deus nos deu quando nos deu um espírito, uma alma imortal. E eu creio que é esse um dos fatores que Deus permite que o homem profetize, como mostra lá em Ezequiel 37, poderão viver esses ossos? Aí você olha à sua volta e diz: poderão viver esses ossos? Sei lá, Senhor, tu sabes, o profeta diz, tu sabes, ele não...
né? Não se compromete em absoluto de que aqueles ossos irão viver. Aí o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos. Então, eu creio que no meio de toda essa luta, nós temos a condição, nós, o povo escolhido, a geração santa, a nação eleita, a nós está resguardado o que sobra desse mundo em destruição. Lá em Isaías 53, no verso 13, se não me engano, diz que o Senhor repartirá com os poderosos. Quais são os poderosos? Aqueles a quem o Senhor distribui o poder que ele tem nas suas mãos. E diz assim, e com eles repartirá o despojo. Nós estamos no meio de uma guerra. Os inimigos, os demônios tomaram conta desta nação, como o pastor de forma muito clara. O Deus da mentira, da destruição, da morte. Nós vimos aí a presidente que praticamente já caiu. Hoje estou vendo a notícia do blog do Camarote que a boca miúda entre eles já sabem que no Senado não vai ter condição alguma de reverter o quadro e vão continuar o discurso de que vai dar certo. Mas já está claro que eles não terão 54 votos no Senado para reverter o quadro, estão perdidos. Mas a governante que caiu, ela estava com a mesa onde ela reúne seus ministros. Eu conhecia a mesa, era a mesma mesa que eu vi em fotos anteriores. Antes eram os ministros do seu governo. E agora eram pessoas que se dedicam a artes mágicas, cultos de demônios, dizendo que ia dar certo. Então isso é igual aqueles profetas de Baal. Vocês são profetas de Baal, Baal é Deus, então faça o seguinte, faça as orações de vocês para ver se desce fogo do céu e queima. E fazia 3 anos que não havia chuva, porque Deus fecha a porta. Isaías 45, se não me engano, diz assim, eu crio o mal e faço o bem, eu formo a luz e crio as trevas, eu, o Senhor, sou dono de tudo, faço todas as coisas. Então nós temos que ter a condição de primeiro crer e depois profetizar, que se nós tivermos coragem, confiança em Deus, encontraremos saídas nos momentos mais negros. E diz que o momento mais escuro é quando começa a amanhecer o dia. Vai começar a amanhecer, é o momento mais escuro da noite. Quando o sol está mais longe, aí ele começa a chegar perto para nascer o dia. Eu creio que nós sairemos das trevas. Eu creio que a nossa nação vai se levantar. Nós seremos a nação que nunca deixamos de ser, e mesmo esculhambada, mal administrada, corrompida, ainda é um dos melhores países do mundo de se viver. Todas as pessoas no mundo lá fora, quando me encontravam, where are you come from? De onde você vem? Do Brasil. Ah, Brasil, Brasil. Nós somos ainda esse Brasil no mundo inteiro e nós nos iremos levantar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. É isso aí. Eu vou ser bem breve aqui, pastor Davi vai usar o restinho aí do tempo. Mas eu observei com muita praticidade aqui o relato do pastor Gessé e agora do nosso querido pastor Hércules. E a frase que o pastor Gessé, na sua dissertação, falou, até anotei aqui, que o entretenimento é uma dimensão espiritual, e esse entretenimento que está aí, hoje não sai da minha cabeça uma canção do pastor Antônio Donato Costa, que hoje eu coloquei na minha rádiozinha lá para tocar, e essa canção era da década de 60, o pastor Antônio Donato Costa dizia o seguinte na frase dessa canção, que o mundanismo só nos traz perturbação. Esse mundanismo que está aí, dessa sociedade que só busca o entretenimento, e esse entretenimento que realmente não entra em crise, porque se você, ainda que não seja para comprar coisa, mas o povo está no shopping, dinheiro não tem para comprar nada, mas está lá invadindo. E assim a gente caminha para essa situação que só Deus é que sabe como vai ser o final. E eu quero ainda levar aos irmãos uma informação
E convidando quem quiser conhecer Itapajé comigo, agora no dia 18 de junho, nós estamos já com 5 ônibus pronto, cerca de 150 irmãos. Nós vamos visitar os locais onde a igreja nasceu, tentar levar o conhecimento in loco, aonde ela nasceu, lá no Itapajé. Então você liga para mim, 988784312, que eu poderei passar mais algumas informações para vocês. É isso aí, pastor Davi. Posso falar? Tenho 2 minutos, vou gastar um. Diz, eu vou terminar a quarta-feira, véspera de feriado de Tiradentes, ou da Independência, ou da Inconfidência Mineira, que um puxou o outro, dizendo a oração do pastor Jessé e as suas primeiras palavras. Talvez até ele não tenha lembrança, mas ele citou um versículo da Bíblia, no Salmo 89, versículo 16, que é, na versão hebraica, diz assim: feliz é o povo que conhece o grito de alegria. E o Brasil não conhece nem o grito e muito menos a alegria. Talvez, se conhecesse o grito, seja aquele quadro famoso que é um homem desesperado. E o outro salmo diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E um outro salmo, 12, diz assim: socorro, Deus. Não sobrou ninguém com bondade. Os fiéis desapareceram da humanidade. Todos falam mentiras uns para os outros. Todos bajulam com os lábios, mas o seu coração é só interesseiro. Deus, tem misericórdia. Destrói os lábios bajuladores, a língua que fala tão orgulhosamente. Senhor, será que aqueles que dizem por nossa língua vamos prevalecer? Senhor, nossos lábios estão conosco. Quem nos pode ensinar? Salmo 12, para vocês meditar. E para encerrar, quarta-feira, de véspera de feriado, uma pimentazinha para todos nós, ouvintes e brasileiros. Segunda-feira, uma proposta aí para a Casa Legislativa do país e para os pensadores da política: fundem um novo partido, já que temos tantos, 26, mais um, não faz diferença. E eu sugiro aí, há 40 já, né? Pois eu sugiro mais um, pastor, para encerrar a semana. O 41º PTD. PTD. Partido dos Trabalhadores Desempregados. Tá bom. A ideia é boa, né? Tem 13 milhões, quase 14 indo aí. Interessante. Essa é para Tiradentes sair lá do sepulcro, do túmulo. Pois eu dou outra proposta. Vamos vir hoje à noite para o culto. E Deus vai fazer coisas grandiosas, um culto maravilhoso. Mas eu fiquei reflexivo com essa sua sigla. PTD, Partido Desempregado. Interessante, né? Interessante, rapaz. PTD. Voltaremos sexta-feira a fazer programa, ok? Lembrando que também sexta-feira teremos um grande culto de ensino, né? Domingo, sábado, um culto geral da juventude. E domingo aquela festa linda, né? 3 reuniões aqui de manhãzinha cedo, a escola dominical. 15 para as 9, 15 para as 10, grande culto. E 15 para as 6 da tarde, outro grande culto, tá? Aguardo vocês logo mais, se Deus quiser.